esse aí é o Descartes. Vou retomar, então. A frase famosa dele é penso, logo existo. Porque Descartes é um racionalista, né? Ele acredita que nós só poderíamos afirmar alguma coisa, dizer que algo é verdade, dizer, por exemplo, que Deus existe ou Deus não existe, que a gente deve ficar em casa na pandemia ou não deve, por meio da razão. Se você for levar em consideração os seus sentidos, a sua experiência pessoal, você teria uma opinião e não uma verdade. Então, tanto é que no discurso do método, que é a obra dele, ele prova a existência de Deus por meio da racionalidade. É um argumento muito bem construído e bastante longo, em que ele chega à conclusão que nós só conseguimos saber aquilo que a gente já viu em dado momento. A gente tem a opinião de coisas que a gente já experienciou em dado momento. Então, se a gente nunca viu alguma coisa que é perfeita, como que a gente tem o conceito de perfeição na nossa cabeça? Por exemplo, me diga qualquer coisa no mundo que é perfeito. Menos Deus, obviamente. Ah, não sei. Não dá para falar. Se a gente nunca viu nada que é perfeito, como que a gente tem o conceito de perfeição na nossa cabeça? E outros conceitos também, por exemplo, infinito. O infinito, a gente sabe que é algo que é incontável, imensurável, que é infinito. Mas a gente nunca viu algo infinito. Todas as coisas que a gente já viu, já experienciou, são coisas finitas. São coisas que dá para se contar, são coisas que são limitadas. Mas ilimitado, infinito, perfeição, todos esses conceitos, eles não existem na Terra. Eles só existem na nossa razão, na nossa cabeça. Esses conceitos, concretamente, são impossíveis de se realizar. Então, na visão do Descartes, a única forma da gente ter esses conceitos na nossa cabeça é porque, num dado momento, nós experienciamos esses conceitos. Mas quando que a gente experienciou esse conceito? Quando a gente esteve na presença de Deus, antes de vir para a Terra. Porque só Deus é infinito, ilimitado, é perfeito, só Deus é impossível. Então, com a presença de Deus antes de virmos para a Terra, nossa alma, no caso, a gente aprende esses conceitos. Deus nos coloca esse conceito na cabeça. E Deus é perfeito. Por isso nós temos a concepção de perfeição na nossa cabeça. O resto das coisas não. E aí ele prova a existência de Deus por meio desse raciocínio que dura o livro inteiro, que é bastante longo. Eu não sei se deu para ficar claro sobre isso, mas, por exemplo, fazer um exercício com você. Me diga, ou imagine, na sua cabeça, não precisa nem me dizer, imagine uma nova cor, agora. Uma cor que não existe. Você consegue imaginar uma cor que não existe? Não, eu só consigo pensar em cores que existem. Sim, e você consegue pensar só em cores que existem ou, no máximo, na mistura de cores que já existem e que resultam numa cor que existe. Você não consegue pensar numa cor que não existe. A gente só consegue pensar em coisas que existem. Então, se a gente pensa na perfeição e pensamos no infinito, é porque a perfeição e o infinito existem. E a única coisa possível de ser perfeito é a existência de Deus. Só Deus é perfeito. Então, Descartes prova a existência de Deus por meio da racionalidade, por meio de um argumento muito bem construído. E ele vai dizer que a gente só pode afirmar a verdade por meio da racionalidade. Porque se eu disser para você, vocês estudam ótica, não estudam? Física. Vocês já viram aquele exercício? Ou até mesmo experienciando isso. Você já tentou pegar um peixe ou alguma coisa dentro de um lago ou de uma piscina?
sei lá, caiu o seu celular dentro da piscina. Aí você vai lá e tenta pegar o celular lá dentro. Qualquer coisa. Você não tem a impressão de que as coisas dentro da piscina estão mais próximas do que elas realmente estão? Não há uma diferença? Sim, verdade. Então, na visão do Descartes, a nossa visão é completamente limitada. Se a gente olha para a piscina e vê que o celular está próximo, e aí quando você vai tentar pegar, você não consegue porque ele está mais distante, é porque a sua visão não consegue interpretar tudo de uma forma perfeita. Sua visão é imperfeita. Então, se eu disser, o celular está a 1 metro de mim, mas na verdade ele está a 1 metro e 20 centímetros de mim, por meio só da minha opinião pessoal, por meio da minha visão, eu não consigo afirmar uma verdade. Eu só vou ter certeza da distância que o celular está de mim, ali dentro da piscina, quando eu tiver, quando eu relar nele, no caso, ou quando eu pegar algo para medir, fazer uma equação de física, em que eu pego a resistência do ar, a resistência da água. Em ótica se aprende isso. Eu não sei se é ótica. É ótica que aprende isso, que é mudança de meio, que aí você tem o raio que está assim, aí depois ele fica assim. É Você já viu refração, é na física. refração? Muito obrigado. A refração nos engana. Então, como que eu posso afirmar que o celular está naquela distância pela minha pura opinião pessoal, por meio só da minha visão? Eu não consigo afirmar uma verdade pela minha opinião. Outra coisa, se eu digo para você, não sei, a natureza do ser humano é ser violento. A natureza do ser humano é ser ambicioso. A natureza do ser humano é ser ganancioso, quer ser muito dinheiro, só quer passar a perna no outro. Essa é uma opinião minha. Pode ser a verdade? Pode. Mas como que eu posso afirmar que isso é a verdade? Que isso é uma verdade e é uma verdade absoluta? Só por meio da ciência e da racionalidade a gente conseguiria afirmar qualquer coisa. Por meio dos nossos sentidos e da nossa experiência pessoal, a gente não pode afirmar nada na visão do Descartes. Isso é bastante importante, né? Porque cada um fala assim, se fala, tá muito na moda agora você começar a discutir com a pessoa, e aí você fala, você tá errado. Ela fala, tá, mas é a minha opinião, respeita a minha opinião. Fala, tá, mas a sua opinião tá errada, ué. Não é verdade, não é porque a sua opinião que ela tá certa. Pode ser a sua opinião, legal, mas isso não é a verdade. Você tem que saber o que é a verdade. Tá bastante na moda isso. A pós-verdade, né? Da gente falar, beleza, a ciência tá aqui falando que eu não posso sair de casa, a ciência tá falando que eu tenho que passar álcool em gel e máscara, mas eu acho que eu não preciso. E aí a galera transmite o coronavírus, pega o coronavírus, a gente está tendo 200 mil mortes hoje em dia por causa disso, porque as pessoas acham que a opinião delas é mais importante. É isso que Descartes defendia. Descartes defendia que sua opinião não vale nada. Na verdade, os seus sentidos te enganam. Uma outra coisa legal. Quando você está com muito sono, vou dar um exemplo mais concreto. Quando você está bêbado, você já dirige? Você já tem carta ou ainda não? Não, ainda não. Mas você já viu o seu. Você já presenciou o momento de dirigir, não necessariamente dirigindo, mas já viu o seu pai ou alguém dirigindo. Quando a pessoa está bêbada, ela não dirige pior? Ou corre o risco de bater? Ou vê o poste ali, acha que está mais longe, está mais perto? Ela se confunde em algum momento por ela estar bêbada, ela fica confusa, tonta. Na visão do Descartes, é como se os nossos sentidos nós estivéssemos bêbados o tempo todo. Por quê? Quando você está apaixonado, você não consegue prestar atenção na aula. Porque você está apaixonado, fica só pensando na pessoa e aí não presta atenção na aula. Quando você está bêbado, você fica tonto, não sabe direito das coisas. Quando você está drogado, da mesma forma. Quando você está com muito sono,
Você não consegue, por exemplo, fazer uma conta gigantesca de matemática. Quando você está com fome, você está querendo estudar ali, mas você está com fome, você não consegue estudar direito, você fica ansioso. Ele vai falar, são tantas coisas que acontecem com você, que alteram os nossos sentidos, que alteram as nossas formas de viver o mundo, de ver o mundo, na verdade, de interpretar o mundo, que em qual momento eu posso afirmar em que eu estou pleno para dizer que a minha opinião e o que eu estou vendo é verdade? Em qual momento do seu dia você fala assim, não, agora o que eu estou vendo é verdade e não, é incontestável? Sendo que, se você tiver com sono, você já não pode afirmar uma verdade, bêbado, com fome, apaixonado, com raiva, ansioso. Qualquer coisa que aconteça com você te altera de alguma forma, certo? Então, para o Descartes, a gente deve desconsiderar os sentidos. A gente só deve considerar a nossa racionalidade. O método cartesiano é o método de duvidar de tudo. Duvidar de absolutamente tudo. Você vai ter que ser crítico a tudo. Então você pega ali algo pronto, por exemplo, não sei, terraplanismo. E aí chega uma pessoa falando que é terraplanista, que a Terra é plana, e que não é uma esfera, que existe uma doma em volta dela, que a extremidade da Terra é a Antártida, que a gente não pode chegar perto, e começa a falar várias coisas. E aí, na visão do Descartes, você deve duvidar de tudo. Se aquela pessoa está te afirmando uma verdade, começa a duvidar disso. Mas por que isso? Mas por que ela é plana? Mas por que ela não é redonda? Mas por que existe uma doma? Do que é feita essa doma? Por que a extremidade é Antártida? É de gelo? É um paredão de gelo? Você tem que ficar duvidando de absolutamente tudo que lhe apresenta naquele momento. Para só assim você ter uma verdade. Não necessariamente uma verdade, mas melhorar a sua opinião. Entende? Na visão do Descartes, no método cartesiano, você pode e deve duvidar de tudo. Você não pode aceitar nada. Nada que te apresenta. Mesmo que chegue aqui e fale, ó, isso aqui é Deus falando com você, te contando as verdades do mundo. E você deve duvidar, porque às vezes alguém te drogou, te deu alguma coisa, e você não tá vendo Deus, achando que tá vendo e não tá. Entendi isso. Ou eu tô viajando muito já? Não, eu concordo. E aí, por que essa frasezinha, penso, logo existo? Porque o Descartes vai dizer que a única coisa que você não pode duvidar é da sua própria dúvida. Se você duvida que está duvidando, você entra num limbo e não chega a lugar nenhum. Certo? Então, se você está duvidando, o ato de duvidar é um ato racional. É um ato que parte do seu intelecto. O ato de duvidar é aquilo que faz com que você saiba que você exista. Porque duvidar é algo pessoal. Ninguém duvida coletivamente. Ninguém duvida da mesma forma. Todas as pessoas duvidam de algo ou de outra coisa. Porque aquilo é estranho a você. Certo? Então, se você duvida, você está pensando. E a única coisa em que você não pode duvidar é da sua própria dúvida. A única certeza que você tem é que você tem dúvida. É igual o Sócrates. Só sei que nada sei. A única certeza que você tem é que você tem dúvidas. Então, se você duvida, você pensa. E se você pensa, é um ato individual seu. É um ato que parte do seu intelecto. Então, a dúvida é a prova de que você existe. Por isso, penso, logo existo. É bastante. É difícil o raciocínio de Descartes, mas eu acho sensacional a forma como ele constrói o raciocínio dele. Tudo bem? Se quiser deixar o microfone aberto, fica à vontade, que só tem nós dois na sala.
É que às vezes fica fazendo barulho porque eu tô com um negócio ligado aqui, meu cachorro às vezes late. Não, tudo bem. Aí aqui acho que eu posso passar, porque aqui é só a, a biografia dele. E aí Descartes, ele vai tentar descobrir um método, que eu já estou falando sobre ele. Ele vai tentar produzir um método para chegar a verdades absolutas. Ele vai falar, a gente precisa ter uma forma, uma metodologia, a gente precisa ter um instrumento, o passo a passo de como se chegar a uma verdade absoluta. A gente não pode simplesmente falar, isso é uma verdade ou isso não é. E antes dele, ninguém tinha pensado nisso. Antes dele, Bacon já teria essa discussão, porque o Bacon nasce antes do Descartes, mas o Bacon tem uma outra proposta, tá? O Bacon tem uma outra perspectiva. O Descartes, ele diz que eu preciso achar uma forma da gente descobrir o que é a verdade. E a verdade absoluta. A verdade sem contestação. A verdade sem nenhuma falha. E essa é a meta de vida dele, né? Essa é o que moveu ele durante toda a vida. Então, esses 3 pontos são legais, que ele diz que todos os seres humanos são racionais, que nossos sentidos são extremamente falhos, que eu acabei de falar para você. Qualquer coisa que aconteça no seu dia já altera seus sentidos. Se altera seus sentidos, você já não pode afirmar que aquilo que você está vendo é verdade. E ele diz no terceiro que a matemática, o método matemático, Pitágoras, Arquimedes, eles conseguiram chegar a uma forma de se provar as coisas por meio da racionalidade. Por isso Descartes, ele era um matemático também, ele é um filósofo, mas ele é um matemático. O plano cartesiano foi ele que inventou, tá? Vem do Descartes, cartesiano. E ele diz que ele vai querer não, mas ele tenta usar a matemática, ele tenta usar as ciências exatas para se chegar a um método científico, ou um método de se achar a verdade, independente da área. A matemática é ótima, porque ela consegue provar a verdade absoluta por meio da racionalidade, por meio de números, por meio de coisas que não dependem da sua opinião, que não dependem dos seus sentidos. Só que ele queria achar um método para que não só na matemática a gente consiga fazer isso, mas em qualquer coisa da sua vida. No português, na geografia, na história, na biologia. Ele queria achar um método para que todos os cientistas tivessem a possibilidade de achar a verdade em sua respectiva área. E isso é algo bastante ambicioso, né? Você querer fazer um só método para todas as áreas que existem do conhecimento, para todas as áreas que a gente tem aí de pesquisa e estudo, para que se ache a verdade absoluta de cada área. Então ele foi bastante ambicioso nisso. Kant também, depois dele, foi bastante ambicioso. Mas eu acho que hoje não vai dar tempo de falar do Kant. E aí ele cria o método cartesiano, que é o método dele. O método cartesiano é bastante parecido, na verdade é o princípio do que a gente tem de método científico hoje. O método científico que a gente tem hoje, a forma como as pessoas fazem ciência, pesquisa hoje, é uma mistura entre o que o Francis Bacon falou, e o que o Descartes falou. Tudo bem? Ai, cadê o método? Aqui. Esse é o método do Descartes. Ele vai dizer assim: você quer chegar a uma verdade. Por exemplo, você acha que seu namorado está te traindo, ou sua namorada está te traindo. Aí, a evidência é que você acha que ele está te traindo porque você estava ali com ele abraçado e aí uma menina mandou mensagem no WhatsApp dele. Essa é a sua evidência, tá? Você tem aquela evidência e aquilo te desperta algo. Você começa a ficar incomodado com aquilo
e quer saber realmente se aquilo é uma verdade ou não. Na visão do Descartes, você deve pegar essa evidência tua e duvidar dela, e duvidar em todos os aspectos dela. E aí você vai... É que é difícil, né, da gente falar numa análise muito bem concatenada e muito cartesiana, sem ser abusivo ali no caso. Mas vamos pegar outro exemplo para ficar melhor. Você quer descobrir a cura do câncer, tá? Então, a sua evidência é essa. Você quer, você está incomodado com aquilo, e aí você quer que as pessoas não sofram mais com isso. Então, você tem que duvidar de todos os aspectos em relação ao câncer. Por que o câncer existe? Do que ele é feito? Por que as pessoas morrem? Qual tipo de câncer mata mais? Qual que é mais fácil de ser curado? Quais são todos os tratamentos que tem no mundo? Quais são as pesquisas que já foram feitas em relação a isso? Você começa a duvidar. Duvidar não só negar aquilo ou questionar aquilo, mas também pesquisar em relação àquilo, tá? Você vai duvidando das evidências que você tem. Você não pode acreditar naquilo que você está vendo a princípio, porque acreditar naquilo que você está vendo é a sua opinião, e a sua opinião não necessariamente é a verdade, tá? E aí você vai analisando muito bem. Você vai, ele diz que você deve separar todas as etapas do estudo em mínimas partes possíveis, na menor parte possível, fragmentar todas as partes, estudar cada parte de perto, muito perto, para que você tenha a maior atenção possível para cada parte daquele estudo. Depois que você fez uma análise gigantesca daquilo, depois que você fragmentou tudo, separou, questionou, listou, analisou, você vai juntar todo o conhecimento que você tem, você vai agregar todo o conhecimento que você tem e sintetizar. E vai juntar tudo isso. Pegar todos os artigos que você leu, todas as pesquisas que você fez, todas as entrevistas, todos os estudos, vai sintetizar tudo isso numa coisa só. E aí você vai verificar, você vai aplicar aquilo na prática. E se na prática aquilo funcionar, é porque você chegou a uma verdade. É bastante parecido com o método científico que a gente tem hoje. A forma de se fazer ciência, tá? Alguma dúvida, Gabi? Não, professor. Até agora tá tudo bem. Beleza. E aí eu entro no Bacon, para a gente falar de outros assuntos também. O Bacon, aí é para confundir a cabeça ter Bacon e Descartes na mesma aula. O Bacon, ele vai falar o contrário do Descartes. Ele vai falar o oposto dele. Ele vai dizer: a gente só sabe o que a gente sabe porque em algum momento a gente passou pela experiência para saber daquilo. Não tem como você saber de nada que você não tenha vivido, experienciado. Na visão do Bacon, você só sabe como é se queimar porque em algum momento da vida você já se queimou. Você sabe que você não pode relar numa panela que está sob o fogo, porque essa panela sob o fogo atinge altas temperaturas. E ao relar seu dedo naquela panela, vai lhe causar dor, tá? Só que o Bacon vai além disso. Ele vai para mais disso. Ele vai dizer: a nossa memória, a nossa racionalidade, a nossa razão, ela é falha. Apesar de você já ter se queimado, você não lembra exatamente como é a sensação de se queimar. Se você se queimou quando era pequenininho e nunca mais passou por isso, você vai pouco lembrar sobre aquilo. Se você passar por isso todos os dias, você vai ter certeza de como é a sensação de se queimar. É confuso ou não? Não, faz sentido. Faz sentido. Por exemplo, e aí dá para falar de relacionamento sem ser abusivo agora. Você vai lá, você tem um relacionamento legal com a pessoa,
Só que aí vai passando o tempo, a pessoa ela vai ficando muito ciumenta, aí ela já começa a te cobrar, já não quer que você saia com seus amigos, vai ficando meio chato o relacionamento, até que ela começa a ser bastante abusiva. Ela começa a escolher a roupa que você vai sair, ela começa a proibir você de conversar com as pessoas no WhatsApp, ela começa a fazer um terror psicológico na sua cabeça. E aquilo te causa dor, aquilo te causa incômodo, aquilo te causa é, insatisfação com o relacionamento. Até que um dia você se toca que não deve estar nesse relacionamento e sai dele. E sai, fala, ó, vai passear, a fila andou, eu não aguento mais esse terror psicológico, então, ó, fica aí na tua, que eu fico na minha, a gente teve um relacionamento legal, mas agora não dá mais. Beleza? Você sentiu muita dor, você sofreu bastante durante a relação, certo? E durante a relação você sabia o que era estar naquela relação. Só que aí você termina com a pessoa. Você termina com a pessoa e aí, dali 2, 3 anos, você já não sente a mesma dor. Às vezes você já perdoou a pessoa em alguns aspectos, algumas coisas que ela fez, você entendeu, e fala, tudo bem, ela passou por uma barra difícil na vida também, o pai dela é muito machista, a mãe dela é muito machista, então você vai meio que cicatrizando aquela dor. Aquela dor que era insuportável para você, já não é insuportável hoje. E aí você começa a olhar para alguns aspectos positivos do seu relacionamento, mesmo que abusivo. Ah, ele era abusivo, mas ele me amava. Ah, ele era abusivo, mas ele trazia um presentinho. Ah, ele era abusivo, mas ele era romântico. Então, aquela dor que era insuportável em dado momento, passado algum tempo, passado alguns anos, ela já não é tão insuportável e você, na verdade, começa a pensar em lados positivos daquela dor, como se a sua memória esquecesse do que você passou, como se a sua memória apagasse alguns aspectos daquela dor. Na visão do Bacon, a nossa memória ela vai esquecendo da verdade. Ela vai esquecendo do que a gente sentiu em algum momento. E aí você entra no relacionamento abusivo de novo com o mesmo tipo de gente e sofre a mesma dor. Entende que a nossa memória, na visão do Bacon, né? E aí o Hume, que é o David Hume, que é depois do Bacon, ele é mais radical ainda. Ele fala que a gente só consegue afirmar alguma coisa se a gente tiver presenciando aquilo num dado segundo, num dado momento. Fora daquele momento, a gente já não pode afirmar mais nada. Ele quase fala que a gente não consegue afirmar nada. Ele quase diz, eu sou meio cético. Por quê? A nossa memória ela vai falhando. É como se a gente fosse esquecendo da experiência que a gente teve. Você já entrou num lugar recentemente em que você só foi quando era muito criança? Sei lá, por exemplo, a casa de um tio seu que você não vai há 15 anos. Ou, não sei, uma cidade que você visitou quando era muito pequena e agora foi de novo, sim. Sim, eu tenho família em Águas de São Pedro, eu fui o ano passado, mas antes disso eu era bem novinha, nem lembro direito lá. Então, você já teve a impressão de entrar num lugar e falar assim, nossa, eu achava que aqui era diferente. Ou assim, por exemplo, entra na casa de alguém que você não visita há muito tempo e fala, nossa, na minha cabeça essa casa era maior do que ela realmente é. Porque você tinha visão de criança. A criança, ela tem uma noção de espaço muito maior do que a gente tem. Porque ela é muito pequena. Então, uma casa que para a gente é uma casa normal, para a criança é uma casa gigantesca. Você já teve essa impressão, essa sensação? Sim, tipo, lá em Águas de São Pedro tem um trenzinho. E quando eu fui de novo, em 2018, né? Eu vi o trenzinho e, tipo, era muito pequeno. E para você era tipo assim, o trem, gigantesco.
Sim, era muito grande. Então, na visão do Bacon, você, quando criança, podia afirmar: esse trem é desse tamanho. E quando velha, você fala: nossa, não tem nada a ver. É muito menor do que eu imaginava. Por quê? A nossa memória, ela é falha. Ela vai falhando. E aí a gente vai perdendo aquela experiência que a gente viveu num dado momento. A gente, na verdade, produz outras experiências e assim produz outras verdades. Entende? Então, o Descartes, ele fala que a gente só pode afirmar uma verdade por meio da razão, da racionalidade. E o Bacon é ao contrário dele. Mas não deixa de estar certo. Os dois estão certos no seu aspecto. Se você for ler o livro do Bacon, o, meu Deus, Novo Organo, você vai concordar com ele em tudo que ele fala, porque é muito bem construído o argumento dele. Ele não está errado. E da mesma forma o Descartes, entende? Só que quando você junta os dois, é que você tem um método científico que a gente tem hoje. A gente só pode afirmar uma verdade quando a nossa razão e a nossa experiência coincidem, conversam, dialogam, quando elas complementam uma a outra. Você deve, para além de ler, para além de dialogar, para além de pensar sobre aquilo, você deve praticar aquilo, você deve analisar concretamente aquilo, tudo bem? E você deve sempre querer verificar de múltiplas formas possíveis, tanto de forma material, concreta, prática, na experiência, quanto de forma racional, idealizada, por meio da nossa cabeça, por meio do nosso intelecto, por meio dos nossos sentidos. Tudo bem? Sim. Sim, a teoria dos ídolos é legal para a gente falar também. Aqui o Novo Organo é o livro dele. E aí ele vai falar que tem algumas coisas que acontecem no ser humano, na humanidade, que impede a gente de chegar à verdade. Uma das coisas que ele fala que a gente faz automaticamente é o primeiro aspecto que ele chama de ídolos da tribo. O que é esse ídolos da tribo? É que ele fala que o ser humano ele tem a tendência de separar e generalizar e discriminar automaticamente as coisas. Então, por exemplo, você vê. Eu estou tentando pegar um exemplo bem concreto. Não sei. Você está no meio de uma floresta, não é o exemplo melhor possível. Mas você está numa floresta, certo? E aí você precisa de comida. Você está procurando comida porque você está perdida na floresta. E aí você vê uma planta que parece uma laranja. Uma fruta, na verdade. Essa fruta aí, ela deve ser gostosa. Porque ela é laranja, ela lembra uma laranja, então eu vou comê-la. Só que no momento que você come ela, você começa a passar mal, porque ela tem veneno. Então você cometeu um erro. Por quê? A aparência daquela fruta te lembrava uma laranja. Então você automaticamente classifica aquela fruta como uma laranja. E você vai comê-la, porque você já comeu laranjas e são gostosas, são comestíveis, são nutritivas. Só que o fato de você chegar à conclusão, afirmar que aquilo é uma laranja, por meio do seu sentido, por meio da pura e simples visão daquilo, racionalidade daquilo, faz com que você coma algo que tenha veneno. E você pode fazer isso de inúmeras formas. Não sei. Você está andando na rua de madrugada, isso acontece mais costumeiramente com mulheres do que com homens. E aí, você está andando de madrugada, você vê um homem andando atrás de você. Qual que é o seu instinto naquele momento?
É Correr. correr, procurar algum lugar, atravessar a rua, porque você automaticamente discrimina aquilo como algo ofensivo a você, como algo que vai te machucar. Entende? E que isso é algo automático, que as pessoas fazem isso de uma forma automática. Você, as coisas você não tem certeza daquilo, mas você tem um preconceito, que preconceito não necessariamente de ser preconceituoso, mas que é um pré-conceito. É um conceito que vem antes de você saber o que é a verdade. É um conceito que está na sua cabeça e que você formulou ele antes de saber se aquilo era certo ou não. Tudo bem? Então, ao correr, não estou dizendo que é errado ou certo você fazer isso, tá? É certo você fazer isso porque você está tomando cuidado. Das outras pessoas, a gente acaba tendo esse conceito. Sim, exato. Mas na visão do Bacon, isso é errado. Não é errado correr. Correr é certo, você está se defendendo só. Existe bastante violência contra a mulher e genocídio, feminicídio no país. Mas se você for falar assim, qual é a verdade? Aquele homem quer realmente me machucar, me estuprar, ou ele só está passeando? Claro que você não vai ficar lá para descobrir a verdade. Mas se o que fosse mais importante ali na hora fosse afirmar se aquele homem vai fazer algo com você ou não, você não pode generalizar as coisas. Você tem que parar e perguntar para ele. Não estou dizendo que você tem que fazer isso. Mas esse preconceito, essa discriminação automática que a gente faz das coisas, é um dos aspectos que nos impede de chegar à verdade em alguns momentos, na visão do Bacon. Beleza? Beleza. Tô pensando em outro exemplo mais legal. É que a gente faz isso com tudo. Eu tenho medo de ser droguinha. Por exemplo, você já ficou olhando para a nuvem e falando: ah, aquela nuvem tem o formato de um dragão. Ah, aquela nuvem tem o formato de um sorvete. Ah, aquela nuvem tem o formato, sei lá, de um carro. Não sei. Você já fez isso? Acho que todo mundo já fez isso, né? Acho que todo mundo já fez isso. Então, isso, na visão do Bacon, é algo que é do ser humano. Nenhum animal, a não ser o ser humano, faz isso. Pegar formas que não existem e encaixar aquela forma a algo que existe dentro da sua cabeça. Por exemplo, olhar uma pedra no meio da mata e achar que é um bicho. Ou olhar uma árvore se mexendo à noite numa fazenda e achar que é uma pessoa ou alguma coisa. Ou você olhar uma sombra ali no seu quarto de madrugada e pensar que é alguma coisa. Essas coisas que acontecem e que a gente classifica coisas não humanas em humanas, ou sei lá, falar que uma nuvem é um sorvete. A nuvem não é um sorvete, ela tem a forma de um sorvete. E a gente acaba enxergando um sorvete na nuvem. Então, pro Bacon, isso é os ídolos da tribo, que é essa tendência que o ser humano tem de generalizar e separar, discriminar, classificar tudo à nossa volta. A gente tenta classificar tudo. Quando você vê, por exemplo, uma travesti na rua, o pai, o seu pai que é homofóbico, ou o tiozão que é transfóbico, ele vai falar, é homem ou mulher? Como se houvesse necessidade de classificar. Não tem necessidade de classificar aqui. Entende? Mas que a gente tenta generalizar, discriminar e classificar tudo. Porque, na visão do Bacon, é algo próprio do ser humano, da humanidade. Isso nos impede de chegar à verdade muitas vezes. Entende isso? Entendo e faz sentido. Então, e aí, ele vai no segundo aspecto, que é o ídolo da caverna. O ídolo da caverna, ele vai dizer que os nossos preconceitos e valores pessoais atrapalham a gente na análise dos fatos.
Então, por exemplo, eu sou um pesquisador e eu pesquiso religiões de matriz africana. Eu vou lá pesquisar sobre o Banda, sobre o Candomblé. Só que eu sou católico e muito radical, um católico fervoroso. Vou na igreja 3 vezes por semana, trabalho na missa, ajudo o padre, sou parceiro do padre e vou lá para pesquisar sobre tribos não, religiões de matriz africana. O meu valor pessoal de católico, de ser católico, muitas vezes, ou na maior parte das vezes, na visão do Bacon, vai me atrapalhar ao analisar algo que é diferente do meu valor pessoal. E da mesma forma acontece. E aí dá para a gente até discutir espaço de fala. Como que um homem vai discutir sobre feminismo se a visão de homem dele é completamente diferente da visão feminina? Ele tendo uma visão de homem a sua vida inteira, ele não tem os mesmos sentidos, ele não tem os mesmos cuidados, ele não tem a mesma perspectiva, ele não tem a mesma atenção sobre algumas coisas que as mulheres têm. Então, uma mulher discutir e falar sobre feminismo é muito melhor do que um homem fazer isso, na visão do Bacon. Porque ele tem valores pessoais, por ser um homem. E ao analisar e estudar sobre feminismo, ou desigualdade de gênero, violência contra a mulher, os valores de ser homem vão atrapalhar na análise. Entende? Eu concordo. E aí tem os ídolos do foro. Os ídolos do foro são legais também. Que ele fala que, por exemplo, acontece muito isso em direito. Você já viu galera do direito, assim, juiz, advogado falando com outros juízes e advogados? Que eles falam várias palavras que a gente não entende, que é próprio do direito? Sim. Então, você já viu uma sessão do STF, os caras falando sobre, tipo, eu nem sei dizer, mas o jargão do direito, ele impede pessoas fora dessa área de saber ou aprender direito sobre essa área. Para que eu estude e analise a área de direito, eu preciso saber quais palavras são usadas naquela área, qual a linguagem usada naquela área, qual o jargão usado naquela área. E da mesma forma, em outras áreas do conhecimento. Nas ciências sociais, se eu chegar para você aqui, vocês não são cientistas sociais, não estudam sociologia, e começar a falar de crise da modernidade, começar a falar de aspectos sociológicos, crise da razão, começar a falar de flexibilidade, mercantilização da vida, racionalidade do tempo. Se eu começar a falar conceitos que eu aprendo na faculdade, sem tomar o cuidado de adaptar a minha linguagem para vocês, vocês não vão entender nada. Porque vocês não são sociólogos, vocês não estudam isso. Então não tem o porquê vocês saberem esses conceitos. Se eu estiver conversando com vários sociólogos, aí é tranquilo de eu falar dessa forma. Mas como vocês têm menos de 18 anos, ou perto de 18 anos, estão ali prestando vestibular, às vezes nem é para a área de humanas, às vezes é para a área de exatas, não tem nada a ver com a sociologia, e eu falar para vocês como vocês fossem sociólogos, vocês não vão entender nada. Entende? Então, para o Bacon, o ídolo do foro é quando você tem falhas de comunicação. É quando duas pessoas conversando não usam a mesma linguagem. Isso impede a gente de chegar à verdade. Tá? E aí tem o último ídolo, para encerrar essa nossa hora de plantão, que são os ídolos do teatro. Os ídolos do teatro é porque o Bacon ele vai dizer que no Renascimento, a partir disso, toda
análise que era feita, todo estudo que era feito, toda a filosofia, todo o intelectual da época, se baseava muito nos gregos, na filosofia grega. Porque os gregos, eles são responsáveis pelo Renascimento, né? Eles são os precursores da ciência, né? Os gregos tentaram criar um método científico e foram a primeira civilização a tentar criar um método científico. E aí, quando os europeus começam a reler os gregos, pegam lá e vê o que o Platão escrevia, o que o Aristóteles escrevia, o que os pré-socráticos escreviam, aquilo é tão encantador que surge o tal do renascimento. Ou seja, vamos renascer uma civilização que já existia. Uma civilização que era contra o feudalismo, que era contra esse controle religioso na vida das pessoas, que era a favor da democracia, do diálogo, da ciência, da discussão. E isso faz com que o renascimento aconteça, tá? Então, todo intelectual da época gostava e se baseava nos gregos. Na visão do Bacon, se a gente só se basear na filosofia grega, vão ter muitos erros. Por quê? A filosofia grega, para o Renascimento, tem 1.500 anos de diferença. E 1.500 anos de diferença é muita coisa. Tem muita coisa que aconteceu nesse meio tempo que mudou a realidade do mundo, dos seres humanos, mudou a realidade das pessoas. Então, se a gente achar que a filosofia grega pode ser completamente aplicável aos dias de hoje, a gente vai cometer erros e a gente não vai chegar a verdade nenhuma. Na visão do Bacon, a gente deve ler os gregos, a gente deve ir atrás da filosofia grega antiga, mas como se ela fosse uma metáfora, como se ela tivesse lições a nos dar. Mas para que a gente chegue a uma verdade hoje em dia, a gente deve se basear em coisas que existem hoje em dia, em filósofos atuais, intelectuais da atualidade, em pessoas que realmente estão produzindo atualmente, agora, e não pegar palavras de pessoas mortas e querer encaixar aquilo nos dias atuais. Isso se chama anacronismo. Já ouviu falar em anacronismo? Repete a pessoa. Certo? Certo. Você tem alguma dúvida? Até agora não. Tá. Então, o Bacon e o Descartes, eles defendiam que a gente deveria chegar à verdade. E os dois tentam criar um método de chegar à verdade. O método científico que a gente tem hoje é, na verdade, não só uma fusão, né, mas contribuição de ambas as partes. E é bastante importante que a gente saiba sobre isso. Eu acho que é uma dica muito boa para a VUNESP, para o Enem, porque a gente está falando muito de terraplanismo, negacionismo, de ciência, crise da razão, e acho que talvez possa cair uma questão aí de Descartes ou Bacon para falar de ciência, tá? Então, queria deixar isso aí com você, esperar o resto do pessoal entrar para a gente começar a falar de Platão e Aristóteles, tá? Se tiver qualquer dúvida, pode mandar. Não tenho, não. Aí, tá entrando. Oi, Fábio. Boa tarde. E aí, Gustavo? Boa tarde, Gabriel. Bem? Tudo bem? Vou aqui acompanhar, viu? Oh, tranquilo, fique à vontade. Andressa, o caos. Fique em paz. Boa tarde, Isabela. Tudo bem?
Gente, eu vou no banheiro, eu volto em um segundo, tá? Eu vou apresentar aqui. Aí, voltei. Isa, a Gabriela chegou aqui e aí ela pediu só, ela não tinha nenhuma dúvida, só que ela pediu para fazer um resumão do que eu achasse importante, tá? Você tem alguma dúvida que queira tirar de algum assunto específico? Boa tarde, Bianca. Tá. Bianca, se você tiver uma dúvida específica de algum assunto, fica à vontade, tá? Para tirar agora, porque é nem essa semana que vem. Eu queria fazer uma revisão de filosofia grega com vocês, tá? Porque é muito difícil ter um vestibular sem que tenha alguma questão de filosofia grega. E ontem caiu uma questão de Aristóteles na FUVEST. Muito provavelmente, quase certeza, vai ter uma questão ou de Platão ou de Aristóteles no Enem, ou dos dois. E na VUNESP também, com certeza. Então, eu queria revisar isso com vocês, para que vocês tenham, pelo menos aí, acertar, ter certeza de uma, duas questões dentro da área de filosofia, tá? Belezura? E aí fiquem à vontade para abrir o microfone a hora que vocês quiserem. Vou começar no Sócrates. Essa aqui é um quadro muito famoso, que inclusive já foi questão de vestibular inúmeras vezes, né? Que é a Escola de Atenas, do Rafael Sanzio. No meio do quadro, bem no meio do quadro, estão Platão à esquerda e Aristóteles à direita. Platão, muito mais velho, né? Porque Platão foi professor e mestre de Aristóteles, e Platão, ele está fazendo um gesto em que uma das mãos dele aponta para cima, tem um dedo virado para cima, indicando o mundo ideal, o mundo das ideias, enquanto Aristóteles possui outro gesto, de apontar para frente. Ele está com a mão para frente, indicando o mundo concreto, o mundo material. Tá? Platão é um idealista e Aristóteles é um materialista. E é isso que eu gostaria de falar e ressaltar com vocês, porque as ideias de Platão e Aristóteles
foram e são uma das principais ideias e filosofias correntes que influenciaram a filosofia no mundo inteiro. Na verdade, boa parte da filosofia nada mais é do que uma releitura e uma reinterpretação desses dois carinhas gregos aí de 2.500 anos atrás. Beleza? Ali também, na escola de Atenas, tem inúmeros outros filósofos da época. Eu não sei exatamente o nome de todos, mas bem aqui na frente, sentado, apoiado o ombro numa caixa, é Heráclito. E esse carinha que está na escada, com os pés meio tortos aí, meio deitado na escada, é Diógenes. Então tem muitos outros filósofos atenienses e gregos nessa pintura, tá? É uma pintura muito famosa e já foi questão de vestibular várias vezes, inclusive. E aí, meus queridos, eu começo a falar de Sócrates, antes de falar de Sócrates, o mentor desses dois carinhas que a gente acabou de ver. E para que a gente fale de Sócrates, eu acho que é bom a gente falar sobre a dicotomia Heráclito-Parmênides. Heráclito e Parmênides são pré-socráticos, filósofos que vieram antes de Sócrates. Heráclito, ele acreditava que as coisas, elas existiam pelo devir. O que formava, o que constituía tudo, era a constante mudança. Então, nós somos o que somos porque existe ali uma série de circunstâncias e experiências que a gente passou durante a vida, e isso vai formar o que a gente é hoje. O dia só é o dia porque existe a noite, e aí forma um ciclo. O inverno só é inverno porque existe o verão, a primavera e o outono, que formam ciclos. O ciclo da vida, o ciclo da água, o ciclo das gerações, tudo são mudanças, o devir, a constante mudança. E o choque entre essas mudanças que faz com que a gente seja o que nós somos. Parmênides, por outro lado, ele fala que nós somos o que nós somos porque temos uma essência. Nós somos o que nós somos porque existe algo dentro da gente que faz com que a gente seja aquilo. Uma semente, ela tem a essência de uma árvore. E ela vem a ser uma árvore. Ela vira a ser aquela árvore porque existe uma essência naquela semente. E ao colocá-la ali debaixo da terra, regá-la, cuidá-la, receber sol, ela vai se tornar uma árvore. Mas todas as sementes possuem a essência de uma árvore. E da mesma forma, todas as coisas que existem. Na verdade, Parmênides diz que elas são formadas pela imutabilidade. Imutabilidade no sentido de ser a essência. A essência é aquilo que nunca muda. A essência é aquilo que vai definir o que são as coisas. Tá? E, no caso, essa essência, ela é algo que existe em cada coisa, em cada indivíduo, em cada ser humano, em cada animal, em cada planta. E a gente deve procurar essa essência para achar a verdade. Por exemplo, uma árvore, uma semente possuem a mesma essência. O que muda entre as duas é a aparência delas, e não o DNA, no caso, não o que está dentro. Beleza? Então, Heráclito defendia que as coisas são o que elas são pelas circunstâncias em volta dela, pelo ambiente em volta dela. E Parmênides dizia que as coisas são o que elas são porque elas possuem algo interno a elas e não necessariamente externo. Independente do meio que ela está, ela possui a mesma essência. Beleza? Heráclito dizia também que nós somos experiência, enquanto Parmênides dizia que somos razão, racionalidade. Um defende os sentidos, o outro defende as ideias. E é a partir dessa dicotomia, desse choque entre Heráclito e Parmênides,
a fusão entre essas duas ideias que vai fazer com que Sócrates, Platão, Aristóteles passem a falar e discutir sobre isso, e a partir de Platão e Aristóteles, toda a filosofia será influenciada por essa ideia. E aí, coloco o questionamento para vocês. Nós, ou todas as coisas que existem, somos frutos das circunstâncias e do meio em que vivemos, ou possuímos a predisposição natural para nos tornarmos algo? Essa é a grande questão colocada na filosofia e que até hoje não foi resolvida. Certo? Vocês têm alguma opinião em relação a isso? Se a gente é fruto das circunstâncias ou se a gente tem a predisposição natural para ser algo, para vir a ser algo? Então, eu vou passar. E aqui, meus queridos, um pouquinho de história grega, antes da gente falar sobre Sócrates. A fase grega em que Sócrates vive é o período clássico. Ele nasce no século V a.C., né? E ele nasce numa época em que começa-se a democracia ateniense. A democracia, o período clássico começa quando a democracia começa. O período arcaico é aquele dos reis, dos ditadores. Quando os ditadores e os reis caem, começam a fase dos legisladores. E tem um legislador em específico, na verdade alguns, Solon, Clístenes, Péricles, todos esses eram grandes legisladores atenienses, grandes políticos atenienses, que começaram a meio que democratizar as leis. Por quê? Toda a gestão, toda a administração de Atenas eram feita por ditadores, por reis, por pessoas que concentravam o poder na mão deles, certo? E aí esses legisladores, porque os ditadores geraram grandes crises, os reis geraram grandes fomes, guerras, e aí começa-se a ter uma dissolução desse poder, como se várias pessoas agora tivessem o poder, e não mais só o rei. Agora, todo mundo pode discutir, todo mundo pode gerir, todo mundo pode administrar a cidade de Atenas. Aqueles que são cidadãos, obviamente, é isso a gente vai discutir já já. Mas o período arcaico, ele é caracterizado, o final do período arcaico, por essa transição entre os ditadores e a democracia grega, a invenção grega. No sentido de começa-se a ter uma série de leis que foram aprovadas que permitem com que várias pessoas contribuam para a administração daquele lugar, e não só os ditadores e reis, certo? E depois o período helenístico, né, que é caracterizado pela decadência da democracia grega e pela retomada da ditadura de Alexandre o Grande, o grande rei da Macedônia e de todo o mundo antigo. E aqui ele discutiu um pouquinho da democracia ateniense, que eu falei, né? A democracia ateniense é uma democracia direta, é a democracia em que todas as pessoas são políticos, administradores, cidadãos, gestores daquela cidade. É a democracia em que todos vão até o teatro de arena, até a ágora, para discutir o que vai ser feito. Mas Atenas, no século V a.C., era uma grande metrópole, era uma das maiores cidades do mundo, na verdade. E tinha 100 mil habitantes. Tudo bem? Agora imagina uma cidade de 100 mil habitantes ser a maior cidade do mundo, uma das maiores. Hoje em dia isso é impensável. Hoje em dia, só a cidade de São Paulo tem 20 milhões de habitantes. 200 vezes mais do que Atenas tinha há 2.500 anos atrás. Então, uma democracia direta, como era a democracia ateniense, só era possível
Porque havia um número muito pequeno de pessoas na cidade. Só era possível porque 100 mil pessoas já é bastante impensável de se discutir com 100 mil pessoas. Mas não era nem 100 mil pessoas. A maior parte dessas pessoas eram mulheres, escravos, crianças, idosos, que não podiam participar da gestão. Essa democracia direta ateniense, ela só era possível para quem fosse ateniense, filho de pai e mãe ateniense, homem maior de 21 anos. Então, se qualquer outros desses quesitos não se encaixasse no seu perfil, você não era considerado um cidadão. Você não era considerado uma pessoa que poderia participar da administração da cidade. Então, mesmo que fosse uma democracia direta, essa democracia se restringia a 10% das pessoas. E esses 10% seriam umas 10 mil pessoas ali, certo? Vocês moram tudo em Araraquara? Todos vocês são de Araraquara? Eu sim. A Gabriela sim. A Bianca e a Isabela também? Então, imagina, Araraquara hoje tem 250 mil pessoas, por aí, certo? Se 10% dessas pessoas participassem de uma democracia direta, teríamos 25 mil pessoas participando diretamente da gestão da cidade, certo? Só que a gente teria que discutir lei todo dia, a gente teria que aprovar o orçamento, decidir qual lugar vai ser construído uma nova escola, a gente vai ter que fazer inúmeras coisas todos os dias com essas 25 mil pessoas. Qual que é o maior lugar de Araraquara que dá para colocar 25 mil pessoas de uma vez? A Facira? Acho que a Facira não cabe. Acho que o Gigantão acho que também não cabe. Eu acho que no estádio da Ferroviária, talvez caiba 25 mil pessoas. Certo? Mas agora imagina a sessão. A sessão era, você chega de manhã, tem 25 mil pessoas no estádio da Ferroviária, ou seja, está completamente lotado o estádio, e aí a gente vai discutir onde vai ser construída uma nova escola. E todo mundo tem direito a falar onde quer que construa uma nova escola. 25 mil pessoas tendo direito a falar sobre como vai ser a rua, como vai ser a política econômica, como vai ser a política de segurança. Se todo mundo for falar, a gente não acaba a reunião nunca. Nunca. É impensável. É impossível. Certo? A democracia ateniense, ela era uma democracia direta, mas ela tinha muito menos pessoas. E dentre dessas 10 mil pessoas que participavam ativamente, algumas faltavam nas reuniões, outras não se interessavam por falar. Então, mesmo que seja uma democracia direta, não era assim uma participação direta de todos, porque é impossível, não tem tempo hábil para isso. Não há a possibilidade de se fazer isso com tanta gente, certo? Então, o que a gente faz hoje em dia? Como que a gente faz a política, então? Ao invés de todas as pessoas participarem da política ativamente, a cada 4 anos, a gente vai lá e escolhe uma pessoa que faria o que você faria, certo? Ao invés de você ir lá e falar, eu quero a escola em tal lugar, eu quero a saúde em tal lugar, eu quero uma política assim, eu quero uma economia assim, você faz o quê? Você vota em alguém que vai fazer esse trabalho para você, que vai fazer essa função para você. Por quê? Porque você tem que trabalhar, você tem que cuidar dos seus filhos, tem que cuidar da sua casa, você tem que viajar para a praia no final de semana. E se você tiver que discutir sobre política todos os dias, você não vai ter tempo para fazer essas coisas. Aí você escolhe, por meio do voto, alguém que vai tomar e fazer a mesma coisa que você faria, e aí você fica livre aí para fazer outras coisas. Isso se chama democracia representativa. Entende? Representante é aquele que vai representar as suas ideias. É aquele que vai tomar as mesmas decisões que você tomaria se estivesse no lugar dele. E aí a gente escolhe o político. O político é aquele que vai fazer essa função para nós.
para que a gente trabalhe, porque nem todo mundo gosta de política, né? Nem todo mundo gosta de ficar discursando, nem todo mundo gosta ali de ficar, sei lá, horas e horas lendo a legislação e fazendo um projeto de lei para aprovar a escola para ser construída no Selmy Day. Então, o que você faz? Vota lá cada 4 anos, escolhe uma pessoa para fazer isso, e aí você vai ter tempo bastante para fazer o que você quiser. Certo? Lado ruim e lado bom. Lado bom é, você vai poder trabalhar, você vai poder fazer as coisas que você quer, você vai poder, se você não gosta de política, não se interessa por isso, você não vai precisar se preocupar com isso. Lado ruim, se você não participa ativamente, não fiscaliza, não está lá na Assembleia, não está participando da política, os políticos fazem o que eles bem entendem, eles roubam, são corruptos, ou não investem direito, ou investem mal, e a gente tem o que a gente tem hoje. Certo? De boa essa parte? Sim, de boa. E aí é legal a gente falar que é desses 3 conceitozinhos aqui, que para cair esses conceitos aqui é bem legal no vestibular. Isonomia, isegoria e isocracia. Isonomia significa o quê? Que todo mundo é igual perante a lei. Todo mundo é igual perante a lei, todo mundo deve ser tratado da mesma forma. Todo mundo tem o direito, por exemplo, de se candidatar a prefeito. Não há ninguém que não possa se candidatar a prefeito. Se a pessoa quiser se candidatar, ela pode, certo? Você tem que estar dentro de um partido, beleza. Mas você pode se candidatar. A isegoria é todo mundo deve ter o direito de fala, todo mundo deve se expressar. A mulher pode se expressar da mesma forma que o homem pode se expressar. E a criança pode se expressar da mesma forma que o idoso pode se expressar. A pessoa negra pode se expressar da mesma forma que a pessoa branca pode se expressar. Certo? E a isocracia, em que todo mundo poderia governar e participar da administração da cidade. Então, esses 3 conceitos são bem legais, porque eles são os pilares da democracia ateniense, e eles também são os pilares da política, da democracia representativa que a gente tem hoje. A isonomia, a isegoria e a isocracia. Igualdade perante a lei, igualdade de pensamento e manifestação, e igualdade de gestão e administração. Certo? Esse aqui é um quadro bem famoso também, que já foi questão do vestibular. Gente, se não me engano... não, tô falando merda. Esse aqui é o Péricles. Não é o Péricles do Exalta Samba, tá? É o Péricles, legislador romano. Ele é o responsável por fundar a democracia grega em Atenas. Beleza? E foi questão de vestibular falando sobre democracia grega. Aí, galera, qual que é a treta? Imagina assim, todo mundo decide, vamos lá escolher onde vai construir a nova escola. Se vai ser no centro, se vai ser no Vale do Sol, se vai ser no Selmy Day, se vai ser na Vila Xavier. Beleza? Aí como que a gente vai escolher isso? Vai todo mundo sentar lá no estádio da Ferroviária, e todo mundo sentadão lá vai começar a discutir, debater, e a gente vai chegar num consenso de onde vai ser construída a nova escola. Beleza? Era isso que acontecia em Atenas. Tá? Todo mundo sentava no Teatro de Arena, ou no Coliseu. Não, Coliseu é em Roma, né? Todo mundo sentava na Ágora, todo mundo sentava no Teatro de Arena, ficava discutindo, debatendo, até chegar a um consenso, e aí a gente aplica isso na prática. Só que aí começaram a surgir pessoas que elas eram grandes não, mas discursavam muito bem. Eram grandes oradores, grandes comunicadores. Eram pessoas que falavam tão bem que as outras pessoas que estavam ali eram convencidas pelo discurso. Era uma galera que tinha uma entonação boa, falava pausado, falava certinho, a galera gostava do jeito que ele falava, ele parecia um líder, falava com firmeza, certeza. Então,
Esses grandes oradores e comunicadores, eles ganhavam um destaque na política de Atenas, porque eles começavam a se tornar os líderes daquelas ideias ali, e eles começavam a puxar a sardinha para o lado deles. Como, por exemplo, um grande orador da Vila Xavier vai lá e discursa e fala: a vila está com tal escola quebrada, a gente precisa de escola aqui, não tem creche, as mães não podem trabalhar porque os filhos estão sem creche. E vai falando, até que ele convence todo mundo. Todo mundo, que beleza. E aí, vamos fazer a escola na Vila Xavier. E aí descobre que no Selmy Day está precisando muito mais de uma escola nova do que na vila. Na visão do Sócrates, isso era responsável, esses grandes oradores eram demagogos. Esses grandes oradores, eles eram enganadores do povo. Por quê? Eles tinham a opinião dele, ele tinha a opinião, por exemplo, eu sou da vila, eu quero que constrói um negócio na vila. Só que ele tinha um discurso tão bonito, e ele tinha uma fala tão bonita, um convencimento tão legal, que todo mundo ia na dele, concordava com ele, e aí aplicava o negócio que ele queria. A opinião dele, sua doxa, a doxa é a opinião em grego, era a mais importante porque ele tinha um discurso bonito. Então, saber discursar, saber falar, saber debater, se tornou muito importante na Grécia, por causa da democracia direta. Se tornou tão importante você saber discursar, que quando você era pequenininho, e teu pai era político, teu pai era latifundiário, teu pai era uma pessoa importante, ele pagava para o sofista te ensinar a discursar. Ele pagava para os professores de Atenas ensinarem os filhos a terem um bom discurso, a terem uma boa educação, discutirem sobre política, sobre ciência, sobre filosofia. Por quê? Ele ia formar grandes oradores, grandes comunicadores. Esses grandes oradores, eles teriam um grande destaque na política de Atenas. Daí que surgem os sofistas. O sofista era um professor de comunicação, de retórica, de demagogia. E aí o Sócrates, ele vai criticar muito isso. Essa é a grande crítica do Sócrates. Porque o Sócrates vai dizer, não necessariamente a opinião do cara que está falando é a verdade. E a gente não pode assumir aquilo como verdade só porque ele fala bonito. Isso é demagogia. A gente vai entrar numa crise fodida se a gente continuar nisso. A gente tem que se preocupar com a verdade. Só a verdade, o bem comum, só a busca pela plenitude, só o estudo muito bem feito pode nos dizer, pode nos indicar onde a gente deve fazer a escola nova. Não é porque o cara fala bonito que ele está convencendo as pessoas que isso vai dar certo. Essa é a grande crítica que o Sócrates faz à democracia ateniense. E até hoje isso acontece, gente. Até hoje a gente não entendeu a crítica do Sócrates. Até hoje a gente não aplica a crítica do Sócrates. Grandes oradores se tornam grandes políticos, comunicadores. E aí a gente começa a ovacionar essa pessoa, a endeusar essa pessoa. E na verdade essa pessoa nada mais é do que corrupta, lobista, gananciosa, do que um charlatão que nem se preocupa com o povo. Certo? Então, essa é a crítica do Sócrates. O cara que está administrando a cidade, o cara que está ali na frente, gerindo, construindo escola, construindo hospital, ele tem que se preocupar com a verdade. Ele tem que se preocupar com o bem comum, com o bem-estar das pessoas. Ele não pode se preocupar com o interesse pessoal dele. Não é porque ele é da Vila Xavier que só vai construir escola na Vila Xavier. Não é porque ele é um cara que fala bem que ele tem que ser presidente pro resto da vida. Essa é a grande questão que o Sócrates nos colocava. Mas por quê? Porque foi assim. Voltando aqui rapidinho, só para vocês entenderem. Ai, meu Deus. O período clássico, final do período clássico, ele é marcado pela invasão persa. Os persas começam a invadir a Grécia, começam a querer dominar a região da Grécia. E aí, os gregos, eles não tinham um país. Os persas eram um império. Os persas eram o rei Dário, que tinha um grande exército, um enorme exército, um dos maiores impérios da época.
Ele era muito rico, tinha muita arma, tinha muito cavalo, tinha muito dinheiro, tinha muito exército. E aí os persas começaram a invadiram a Turquia, invadiram o norte da África, foram invadindo tudo. Quando chegaram na Grécia, os caras de Atenas sentaram com os caras de Esparta, sentaram com os caras de Tebas, sentaram com os caras de Mileto, sentaram com todos os grandes ali, os grandes gregos da época. Porque a polis grega, ela era uma cidade-estado independente. Você não tinha um país, não tinha o país Brasil. Existia, por exemplo, Araraquara e Ribeirão, mas não tinha Brasil. A gente fala Grécia porque toda essa região falava grego, mas não existia um país. Cada cidade-estado tinha sua própria constituição, seu próprio presidente, sua própria legislação, sua própria forma de administrar aquela cidade. Não existia um negócio comum, certo? E aí, quando os persas começaram a invadir a Grécia, sentou todas as cidades-estado, todos os chefes ali das cidades, e falou, ó, a gente tem que se juntar, a gente tem que fazer uma união aí de algum jeito, porque senão os persas vão invadir e vai dominar tudo. E aí acabou. Aí não tem mais nada, não tem nem o que fazer. E aí, beleza. Então, tranquilo. Chegaram no consenso, os gregos sempre muito dialógicos, né? Atenas, Esparta, todas as regiões ali, chegaram no consenso e falaram, beleza, vamos fundar a Liga de Delos. A Liga de Delos é responsável por guerrear contra a Pérsia. E beleza, travaram a Liga de Delos, Esparta ali capitaneando, Atenas capitaneando. Atenas tinha muito dinheiro, Esparta tinha muito exército, e vai lá, pá, ganhou dos persas. Vocês já viram o 300? Já assistiram o 300? Com o lindo do Rodrigo Santoro? Não. Então, não precisa assistir, porque não tem nada a ver com o que eu tô falando. Brincadeira. É legal o filme, mas, assim, não tem muita... não é muito histórico, é mais hollywoodiano do que história, entendeu? Mas pode ver o filme que é legal. E tem o Rodrigo Santoro, que é maravilhoso. Então, a Liga de Delos, é que o filme 300 é a história da guerra entre a Liga de Delos e os persas, entende? Esparta contra os persas. E beleza. A Liga de Delos é formada e vão guerrear lá contra os persas. Eles ganham a guerra. Ganharam a guerra. Poxa, da hora. A união funcionou. Nossa união é top. Com a nossa união, a gente consegue até derrotar os persas, que são uma zica. Aí o que Atenas pensou? Vamos continuar com essa união. Vamos fazer um país. Vamos fazer um império. Vamos continuar, e a gente vai pegar essa região aqui que se juntou, vai virar um país, e aí a gente vai fazer, sei lá, vai virar uma potência. Vamos conseguir guerrear com quem a gente quiser. Por que Atenas estava pensando nisso? Porque Atenas era a cidade que tinha mais dinheiro. Era a capital da Grécia. Era a cidade que tinha o maior comércio ali da região. E a Esparta, que era a que tinha o maior exército, virou e falou, ó, minha querida, se vocês continuar com essas palhaçadas aí de unificação da Grécia, vai ter treta. Por quê? A gente é uma cidade-estado independente. E vocês estão querendo dar pitaco aqui na nossa cidade. Só porque vocês são a cidade mais rica, vocês vão ficar aí, vão dominar tudo, a gente não vai poder mais dar pitaco na nossa própria cidade, eu não sei nem que vocês estão fazendo isso. Aí Atenas fica insistindo em continuar a união do mundo grego e não separar novamente. O que rola? Funda-se a Liga do Peloponeso, que é a guerra entre Esparta contra Atenas. Atenas, que queria a unificação do mundo grego, vai guerrear contra a Liga do Peloponeso, que é as cidades em volta da cidade de Esparta, que não queriam essa unificação, que queriam depois da guerra a dissolução e voltar as coisas ao normal, certo? E aí a Liga do Peloponeso, a Guerra do Peloponeso é a guerra entre Esparta contra Atenas. Quem ganha? Então, não tem muito um vencedor. Porque acaba a guerra, Atenas está destruída e Esparta está destruída. Porque uma guerra, gente, não é bom nem para o vencedor da guerra. Apesar de você vencer a guerra, você matou muita gente, gastou muito dinheiro, gastou arma, gastou tempo, o pessoal tá com medo, o pessoal tá em pânico. Tipo, uma guerra nunca é bom, para nenhum dos lados. Mas pro perdedor é pior ainda.
obviamente. Quando acaba a Guerra do Peloponeso e Atenas e Esparta estão destruídas, o que acontece? Alexandre o Grande vira e fala: legal, hora boa para invadir a Grécia. Desculpa, perdão, gente. Era Felipe. Felipe II é pai de Alexandre o Grande e ele era rei da Macedônia. Macedônia é um paísinho hoje que fica ao norte da Grécia. E ele era meio que um rei que queria conquistar o mundo inteiro. E aí ele vê Atenas e Esparta destruída. Esparta era uma potência militar fodida. Atenas era uma potência econômica fodida. As duas estão destruídas. É minha hora de invadir e dominar tudo. Ele vai lá, invade, domina tudo, beleza, pegou para mim, acabou a democracia grega, agora quem manda aqui é o rei da Macedônia, agora quem manda em Esparta é o rei da Macedônia, e aí começa a decadência do período clássico. E é nesse momento em que o Sócrates e o Platão vivem. Eles vivem na decadência do período clássico. Então, na opinião do Sócrates, a gente só entrou na guerra. A gente, né? O que eu tô falando? Atenas só entrou na guerra na Liga de Delos, só insistiu em formar o país e só aconteceu a Guerra do Peloponeso por causa da democracia. Porque existia um bando de babaca lá que queria fazer isso, que queria dominar tudo, eles tinham um discurso da hora, tinha uma retórica da hora, todo mundo foi convencido por esses babacas, e aí surgiu a Guerra do Peloponeso, destruiu o mundo grego, e o Felipe conseguiu invadir a Grécia, dominar tudo, e agora a Macedônia manda em tudo. O Sócrates e o Platão vê isso e fala: véi, vocês são muito burro, não é possível, tô avisando aqui, vocês não podem ir, esses caras são babaca, só que eles falam bonito, é só que eles falam bonito, vocês ficam atrás deles, entendeu? Foi mais ou menos isso que aconteceu. Quando o rei Felipe morre, o filho dele, que é o Alexandre o Grande, assume. E aí começa o período helenístico. Por quê? Alexandre o Grande, quem que era o professor e o mentor do Alexandre o Grande? Aristóteles. Alexandre era apaixonado pelos gregos. Ele amava a filosofia grega. Ele achava que a filosofia grega, na verdade, era a melhor filosofia da humanidade, da história e de todo o mundo. Então, ele queria levar a filosofia grega, que é a filosofia de Helena. Helena é a mãe dos gregos, né? A guerra de Troia dá origem ao povo grego. E os filhos de Helena são os aqueus, né? Que fundam o povo grego. Por isso, helenístico, que vem de Helena. E aí ele fala, o Alexandre o Grande, agora que domina tudo, manda na Grécia inteira e ama os gregos, ele quer levar toda essa cultura, toda essa filosofia para o resto do mundo. E Alexandre o Grande quase que domina o mundo inteiro, leva a filosofia grega até para a Índia, para a China, para o Japão, e vai fundando várias cidades. O Alexandre o Grande era um cara bastante peculiar, assim. Ele era sanguinário, ele era imperador, só que ele era muito preocupado com a cultura de outros povos, ele era muito preocupado com a ciência, muito preocupado com o conhecimento. A Biblioteca de Alexandria, em Cairo, no Egito, é considerada a maior biblioteca já feita no mundo, na história. É um negócio bem legal, assim, a história do Alexandre o Grande. Então, esses são os períodos gregos. Entenderam a crítica que o Sócrates faz à democracia? O Sócrates não faz uma crítica necessariamente à democracia, mas como ela funcionava, certo? Para decidir o que vai rolar, a galera tem que votar. Para a galera votar, a galera tem que ter uma opinião. E aí, quem tinha um discurso da hora convencia todo mundo, mesmo que aquilo não fosse bom para Atenas, mesmo que aquilo não fosse bom para o bem comum. E aí o Sócrates vai dizer: esse é o problema da democracia. A gente não pode ter uma democracia, a gente não pode ter um sistema de governo assim, porque vai dar merda. Vai dar merda. A galera não se preocupa com o bem comum, não se preocupa com a verdade, só se preocupa com a sua opinião, com o seu umbigo. E se o cara que tiver um discurso da hora, ele vai fazer com que a vontade dele seja imposta em cima das pessoas. Certo? Entenderam? É importante saber a crítica à democracia socrática. Eu falei muito rápido? Deu para entender? É que é bastante coisa. É que a gente tem
20 minutos. Então eu tenho que falar rápido. Desculpa, gente. Vocês têm alguma dúvida? Aí, beleza. Sócrates ia lá, chatão, falando que todo mundo estava errado, que você não podia ter democracia, democracia ia dar merda, ia dar merda, ia dar merda. E o que o Sócrates defendia? O que o Platão defendia? Quando eu falo Platão e Sócrates, gente, eu falo dos dois mais ou menos juntos, porque o Sócrates nunca escreveu nenhum livro. Ele nunca escreveu nada, na verdade. Ele dizia que se ele escrevesse qualquer coisa, depois que ele morresse, ele poderia ser mal interpretado. Então ele preferia não escrever nada. Eu acho isso genial, mas beleza. E aí, tudo que a gente sabe do Sócrates, tudo que a gente sabe da filosofia socrática é por meio dos livros de Platão. Platão, Xenofonte e todos os discípulos do Sócrates, mas principalmente Platão. Platão, todos os livros do Platão, o personagem principal é o Sócrates. Inclusive nos livros, depois da morte dele, ele continua usando Sócrates como personagem principal. Que os livros do Platão são diálogos. É como se fosse o Sócrates conversando com alguém. E aí eles ficam discutindo e debatendo, sempre. Quase todo o livro dele é isso. E aí nessas discussões que chegam as ideias, as filosofias do Sócrates. Então tudo que a gente sabe do Sócrates veio do Platão. É por meio do Platão. Então, por isso que quando eu falo Sócrates, Platão, parece que eu estou falando da mesma pessoa, tá? Mas não é a mesma pessoa. É que o Platão, ele basicamente concorda com tudo que o Sócrates dizia. Aí o que eu acabei de explicar para vocês, período clássico, início, guerras médicas, que é os persas contra os gregos, funda-se a Liga de Delos para impedir os persas, aí começa a ter a picaretagem de Atenas querendo dominar tudo. Aí a Esparta vira e fala assim, velho, nem a pau, a gente vai guerrear contra vocês. Guerra do Peloponeso, crise da democracia grega, invasão macedônica, período helenístico. Eu dei aula de 500 anos de filosofia grega em 20 minutos, gente. Pode estar precário, mas é o que a gente dá para fazer, que tem o Enem daqui 6 dias. Então, essa pergunta, por que eu faço? Porque, como o Sócrates nunca escreveu nada, como ele assim, não tem nenhuma evidência de que ele existiu, tem gente que fala que ele nunca existiu e que, na verdade, ele era o pseudônimo usado pelo Platão. Tá? É como se ele fosse um personagem inventado do Platão e que, na verdade, tudo que Sócrates pensou foi, na verdade, Platão que pensou. Mas isso não é tão relevante. O que importa é as ideias dele, né? O que importa é o que ele deixou para a gente. A crítica à democracia que eu acabei de falar para vocês. Esse aqui não. Eu vou passar direto pro. Se vocês quiserem ver esse filme, gente, é muito legal. Esse filme é um filme que dura mais ou menos. Tem umas 2 horas e pouco. Ele é sobre o julgamento do Sócrates. O Sócrates ele é considerado um traidor de Atenas, porque ele era contra a democracia. Ele metia o pau na democracia. E ele falava. Tem outras críticas também, ele falava que a gente não podia acreditar nos. Não que a gente não podia acreditar, ele acreditava nos deuses, mas que a gente devia achar outros meios de chegar à verdade, porque tudo era explicado por meio dos deuses. Por que o sol nasce? Porque Apolo é o sol. Então tudo era explicado por meio dos deuses. E ele falava que existiam outras explicações. Isso fez com que ele fosse julgado, considerado culpado e condenado à morte. Então, antes dele morrer, ele faz a própria defesa dele. Ele é advogado dele mesmo. E ele fica lá no meio da ágora falando por que ele não deve morrer. E isso deu um filme, que é super legal, que chama Sócrates, o filme. E também um livro do Platão chamado Apologia de Sócrates, que enquanto Sócrates estava discursando antes de morrer, o Platão ficou escrevendo um livro. E isso chama Apologia de Sócrates. Mas é um livro bastante difícil de ler. Se vocês quiserem ver o filme, fiquem à vontade, que é muito bom, tá? Esse aqui é um quadro também que já foi questão de vestibular várias vezes, chamado A Apologia de Sócrates. O Suicídio de Sócrates. Isso que Sócrates está segurando é um cálice, que ele vai pegar, na verdade. É um cálice de cicuta, que é um veneno,
e aí ele está apontando para cima, defendendo as suas ideias, mesmo momentos antes de morrer, tá? Aí ele se mata. Fato. É que, ó, esse filme aqui, gente, eu vi recentemente, é muito, muito, muito bom. Fazia muito tempo que eu não assistia, e eu assisti ele acho que mês passado, no final do ano. Muito da hora, é um filme que é brasileiro, português e norte-americano ao mesmo tempo. Você tem o Mark Ruffalo, eu esqueci o nome dessa atriz, e tem a Alice Braga também, que é brasileira. Chama Ensaio sobre a Cegueira, é inspirado num filme, num livro do José Saramago, que também chama Ensaio sobre a Cegueira. É um livro maravilhoso, um filme maravilhoso, tá? É muito forte, é bem forte o filme. Se vocês quiserem assistir, assistam, mas é bem pesado, tá? E tem bastante coisa aí de filosofia platônica, filosofia socrática. Por isso que eu indiquei para vocês. Então, vou falar dois conceitos do Platão, e aí, está aqui. Galera, tá tranquilo? Ó, o Sócrates metia o pau na democracia, falava que era uma bosta, que era merda, e deu merda realmente. Mas o que ele defendia? O que ele falava? Ah, beleza, Sócrates, você fala que é ruim, mas o que você quer? O que você propõe? O que ele propunha? Ele propunha uma sofocracia. Ele propunha uma aristocracia de filósofos. Ou seja, quem governa é filósofo. Para governar tem que ser filósofo. Porque na visão dele, o filósofo é o único que está comprometido com a verdade. É o único que realmente se preocupa com a verdade. É aquele que está se preocupando com o bem comum, com o bem-estar das pessoas, e não com a opinião dele, e não com um sentimento pessoal dele. Ele, inclusive, durante a República, ele discute se o filósofo pode ter família, se o filósofo pode ter bens pessoais. Ele chega à conclusão que ele não pode ter nem família, não pode ter carro, não pode ter casa, não pode ter nada. Porque se tiver família, se tiver alguma coisa, você vai querer se beneficiar e não beneficiar as pessoas, a comunidade, a sociedade, tá? Então, para ele, se teria que ter uma educação do Estado, ou seja, Atenas, assim que os bebês nascem, eles iam para o Estado. E aí o bebê ia ser educado lá em Atenas pela educação pública fornecida pelo Estado de Atenas. E aí ele ficaria 20 anos estudando. Quando ele completasse 20 anos, ele teria a alma de bronze. E aí as pessoas da alma de bronze, eles virariam agricultores, artesãos, comerciantes, virariam trabalhos manuais. Seriam educados ali com poesia, com música. Eles falam de educação com poesia porque a poesia era a predominância na literatura na época, né? A poesia de Homero, a poesia de Hesíodo, eram grandes poesias, eram grandes histórias gigantescas que contavam a Odisseia, a Ilíada, contavam a origem da Grécia, Guerra de Troia. Então, você seria educado pelo Estado de Atenas até os 20 anos de idade, e aí quem saísse ali da escola para ir trabalhar teria a alma de bronze, e seria agricultor, artesão, comerciante, seriam os braços e as pernas da cidade de Atenas. As pessoas que continuassem estudando por mais 10 anos teriam a alma de prata, e depois sairiam para trabalhar, seriam os guerreiros e soldados de Atenas, que seriam o tronco, seria o corpo, o peitoral e a barriga. E as pessoas que fossem educadas até os 50 anos seriam o corpo supremo, que seria a cabeça de Atenas. Aí seriam juízes, seriam artistas, seriam políticos, seriam governadores, e esses sim seriam os filósofos. Eles teriam que
estudar por 50 anos, para depois dos 50 anos começarem a aplicar aquilo que eles estudaram. E só assim a gente teria governantes e políticos que seriam realmente preocupados com a verdade, com o bem comum e não com o interesse pessoal seu. Entende? Então, o Sócrates ele defende que a gente deve ter uma aristocracia, ou seja, não deve ser uma democracia, deve ser uma aristocracia, só que essa aristocracia ela é baseada na educação. Ela é baseada na educação pública, na verdade, em que todos recebem educação e aqueles que mais estudassem, aqueles que se tornarem filósofos, se tornariam os reis. Por isso que ele fala em filósofo-rei. Se tornariam os governantes, se tornariam os juízes, e seriam esses as pessoas que iam gerir a cidade, que administrariam a cidade. O resto poderia ali não precisaria interferir, não precisaria se preocupar com política, mas eles seriam muito importantes também para a subsistência e para a defesa da cidade. Essa é a proposta que o Sócrates e o Platão têm para governar uma cidade, chamada sofocracia. Beleza? Gente, tudo bem? Eu vou só falar mais um conceitozinho e aí eu encerro a aula, tá? Esse aqui, gente, é um mito da caverna. O mito da caverna também já foi questão de vestibular inúmeras vezes e é bastante importante a gente saber do mito da caverna. O que é o mito da caverna? Conta a história de pessoas que ficavam acorrentadas numa caverna. Aqui, como vocês estão vendo, realmente, tem pessoinhas ali que estão apoiadas no muro, né? Ao lado esquerdo inferior, elas estão todas sentadas, acorrentadas, apoiadas no muro, e elas ficam de costas para a entrada da caverna, vendo o fundo da caverna, certo? Vendo a parede. Só que tem meio que uma fogueira entre a entrada da caverna e essas pessoas. Essa fogueira faz uma luz. Entre essa fogueira e as pessoas, algumas entidades ali, algumas representações, ficam passando com formas e objetos que formam sombras, que formam imagens no fundo da caverna. E essas pessoas acorrentadas que olham para o fundo da caverna veem essas sombras. Só que como elas nasceram ali, e como elas cresceram ali, e a única coisa que elas viram na vida delas inteira são essas sombras, para elas, a realidade do mundo, as coisas como elas são, é na verdade a sombra, certo? Então, até que um dado momento, um dos acorrentados e aprisionados conseguiu sair das correntes, conseguiu tirar suas correntes, conseguiu fugir, passar pela fogueira, passar pelas entidades e finalmente saiu da caverna. Quando ele sai da caverna, é tanta claridade que ele está acostumado com a escuridão e com as sombras. É tanta claridade que ele enxerga que ele fica cego por um momento, dói, incomoda ele, mas depois ele vai se acostumando, ele consegue abrir o olho, ele consegue imaginar, sentir a realidade que realmente existe. E é maravilhoso, é lindo, é algo absurdo de bonito. E aí ele fica tão maravilhado com aquilo, ele fica tão feliz com aquilo, que ele tenta voltar para dentro da caverna. Ele volta, na verdade. Ele volta para dentro da caverna para contar para as outras pessoas que estão acorrentadas lá. E aí ele chega e fala, eu consegui sair, gente, eu vi o que é lá fora, é muito bonito lá fora, vocês têm que ir comigo, vocês têm que ir para lá, vocês têm que conhecer a realidade de verdade, como ela é. E aí a galera que está dentro da caverna acorrentada começa a chamar ele de louco, começa a chamar ele de burro, começa a chamar ele de maluco, até que matam ele por não concordar com a ideia de sair da caverna, certo? Isso é uma metáfora para quê? Pensar fora da caixa, beleza? Como todas as pessoas que vivem dentro da caixinha, pensando ali, vendo só a sua realidade, sua opinião pessoal,
vendo coisas que são reproduzidas a ele, e reproduzem aquilo sem ser crítico, sem pensar realmente. E aí, na visão do Platão, o Platão que criou esse conto, o Sócrates é esse personagem que consegue tirar as correntes e sair da caverna. Segundo Platão, Sócrates foi o homem mais sábio que já existiu em todo mundo. Então, ele foi responsável por sair sozinho da caverna, avisar as pessoas dentro da caverna que aquela não era a realidade, que a gente devia ser crítico em relação à realidade, e por isso ele foi morto, tá? É uma metáfora da vida de Sócrates, na verdade, o mito da caverna, e também uma metáfora sobre a ignorância das pessoas, preconceitos, valores pessoais, você não ser crítico em relação à realidade, aceitar qualquer coisa, tudo bem? E não enxergar a verdade, enxergar somente sua opinião. Beleza? Então, esse é o mito da caverna, já virou questão de vestibular inúmeras vezes. Essa imagem é muito famosa, muito conhecida, já foi questão de vestibular também, tá? E aí eu tenho a indicação para vocês de verem o... deixa eu colocar o Maurício de Souza aqui. Tá dando para enxergar? Não. Não, não tá não. Parar. Agora dá. Mito da caverna versão Maurício de Souza. E o mito da caverna pode ser metáfora para muitas coisas, tá? O Maurício de Souza, ele usa a televisão, que eu achei super legal. Aí tá lá, As Sombras da Vida, Piteco. Aí o Piteco tá lá caçando um dinossaurinho na época dos dinossauros, até que ele passa em frente a uma caverna e ele escuta um barulho, certo? Aí ele vai lá, ele escuta, bravo, muito bem, e batendo palma, essa foi linda, pena que tenha passado tão depressa, não sei o quê. E aí ele meio que se incomoda com aquilo, fala, o que tá rolando? Aí ele vai lá, fica observando, passa outro dinossaurinho, vem vindo outra, que feio. Aí ele fica mais confuso ainda, mais questionador ainda. Nossa, gente, é 3 horas já. Tá. E aí ele entra e vê que tem 3 carinhas olhando para o fundo da caverna, olhando para a imagem no fundo da caverna, certo? E aí ele meio que se questiona daquilo, tipo, ei, moço, o que vocês estão fazendo? Aí o cara pergunta, mas que pergunta... Aí o cara fala, mas que pergunta boba, como se existisse outra coisa para fazer. Estamos contemplando a vida. Olha que legal, estamos contemplando a vida, olhando para o fundo da caverna e as sombras. Que vida, só tem uma parede aí. Sil, você está atrapalhando. Lá vem outra, tá vindo outra. Aí eles, bravo, lindo. E não olham para o Piteco, de jeito nenhum. E aí o Piteco fala, olha, isso é só uma sombra, vocês têm que ver lá fora. Vocês deviam admirar o dono dela. E ele fala, você está enganado, a vida está ali na sombra, a vida está no fundo da caverna. Puxa, eles acreditam mesmo que o mundo todo parece aquela parede. Ei, o que é isso? Você pode fazer, sai da frente. Aí o Piteco vai para a frente deles para mostrar realmente a realidade. Que na verdade ele era o dono da sombra que eles estavam admirando. E aí, vocês não queriam apreciar a vida? A vida sou eu, a verdade sou eu. Certo? E aí eles ficam extremamente nervosos, ficam bravos com o Piteco, tão bravos que eles começam a correr atrás do Piteco. E aí eles saem correndo atrás do Piteco, até que eles fogem, até que o Piteco foge da caverna, e eles saem da caverna sem querer. Eles começam a olhar a realidade pela primeira vez acidentalmente, porque eles estavam correndo atrás do Piteco. Quando eles chegam lá, eles ficam cegos. Gente, essa metáfora de ficar cego e de não se acostumar com a claridade é porque, na visão do Platão e do Sócrates, o conhecimento ele dói, mas depois que você se acostuma com o esclarecimento, quando você sai da ignorância, isso é muito bonito, é muito legal. Ele fala que, a princípio, você conhecer, você se esclarecer, é algo que é ruim, que você vai ficar triste. Que a famosa frase, a ignorância é uma bênção, vem dessa metáfora, tá? A ignorância é uma bênção porque ela não dói. O conhecimento dói, tá?
E aí, vocês não estão acostumados com a luz, vamos abrir os olhos devagar, ou seja, vamos aos pouquinhos. E aí ele mostra todo o mundo dos dinossauros e toda a realidade para os velhinhos que estavam dentro da caverna a vida inteira, certo? E aí os velhinhos ficam felizes, é bonito demais, a vida existe, olha que legal. Puxa, obrigado, se não fosse você, passaríamos a vida inteira olhando para as sombras da vida. Nós vamos indo, temos que fazer alguma coisa. E aí tem a metáfora do Maurício de Souza, que o Piteco ele vai passando ao longo dos anos e dos tempos, até que chega na atualidade, e aí acontece a mesma coisa, ele se depara da mesma forma com 3 pessoas olhando para a televisão, como se a televisão fosse a realidade em questão e não há outra realidade para se olhar. Tudo bem? Beleza? Hoje a gente pode tirar a televisão, né? E colocar o celular, colocar o computador, colocar outras coisas, certo? Gente, encerrando, alguma dúvida? Tudo ok? Essa é a hora. Sem dúvidas. Tranquilo? Então, eu vou liberar vocês, porque já deve ter começado outra aula já. Beleza? Muito boa sorte. Desejo a maior sorte possível para vocês esse final de semana. Vai dar tudo certo, tá? Pensa que vocês estão aqui até agora, vocês são completamente vencedores já. Vai ser mais tranquilo esse ano, eu acho, para vocês passarem, porque muita gente está desistindo, todo mundo está largando o osso, porque não está conseguindo, é muita ansiedade, é muito esforço, é muito nervosismo, tá? Ficar no meio de uma pandemia estudando para o vestibular é uma situação bastante caótica que vocês estão vivendo. Se vocês estiverem pirando, é normal, todo mundo está pirando, até os professores que nem vai prestar e nem estão pirando. Então, fiquem em paz, tá? Vão com calma, façam com calma, respira. Deu branco na hora, sai, fica 5 minutos lá fora respirando, fica de boa, faz as questões. Vocês têm mais facilidade com humana, geografia e história? Faz essas questões primeiro, porque aí vocês vão ver que vocês se deram bem, e vocês vão ganhar um gásinho ali para fazer de matemática. Física e matemática para mim era um pesadelo, então eu sempre fazia as questões de geografia e história primeiro, tá? Então, vão de boa, vai dar tudo certo, tá? Então, muito obrigado pela aula, gente.